Fala você ligado na Rádio BN Imprensa Jovem, beleza? Eu sou o repórter Guilherme, sou da Dr. João Augusto Breves, estamos aqui na Bienal do Livro, a 25ª expedição, beleza? Então vamos acompanhar um pouco o que está acontecendo aqui dentro. Bom, galera, já estamos aqui na 25ª Bienal do Livro e vamos ver o que tem de interessante aqui dentro. Sejam todos bem-vindos à Bienal do Livro de São Paulo. Espero que aproveitem a apresentação. Chegaram mais agora? Então, vocês já vão chegar se apresentando, sendo os protagonistas, nos agraciando com uma apresentação literária e depois farão uma visitação, conhecendo os estandes, conhecendo os espaços aqui na Bienal. Espero que aproveitem. Quem é a primeira vez que vem na Bienal do Livro? Jovem, pode chegar também. Pode chegar! É pra fazer pose? Guardamos uma almofada vermelha pra galera da imprensa jovem lá atrás. Pessoal, agora a gente vai começar. Daqui quanto tempo? Bom dia! Bom dia! Estalta! Não, é estátua. Eu não sei o que é estátua, só sei o que é estalta. O burro empacou e não empacou e não foi em qualquer lugar não. O burro empacou na frente da sepultura do tio Manuel. Zeca pode sentir um pelo do braço aí, porque a pessoa... Mas ele não deu o braço a torcer, ele falou, como é que foi lá? Eita, cara. Foi então que Zeca Bigode olhou para seu burrinho. E o burrinho, como é que tá? Ele percebeu que o burrinho olhava para o chão, mais precisamente para um pedaço de terra, mais especificamente para um pedaço de terra na frente da sepultura. Tinha um pedaço de terra se movimentando, como se algo lá embaixo tivesse saído e tinha algo lá embaixo querendo sair. Eram ossos branquinhos. Ossos se mexendo como se tivessem vida. Aqueles ossos branquinhos começaram a dançar e cantar ao redor de Zeca Bigode e do burrinho uma música mais ou menos assim. Somos os ossinhos, nós viemos aqui pra te levar pro céu. Somos os ossinhos. Nós viemos aqui pra te levar pro céu. Agora estou aqui com o Augusto, que é conhecido mais como Cabeça, e com a Elane, que é conhecida como Magreta. Eles fazem uma apresentação de história de narração. Eles acabaram de apresentar com a história esses viajantes e essas historietas. Bom, eu vou fazer as seguintes perguntas para eles. Quais foram os seus primeiros contatos com a cantação de história? A gente começou a contar histórias oficialmente, assim, profissionalmente, pela primeira vez num projeto lá no Mato Grosso, que era um projeto que acontecia num Sesc lá também, chamado Sesc Arsenal. É um prédio muito antigo, é um prédio histórico. E o pessoal queria falar sobre a história daquele prédio de um jeito meio brincante. Aí a nossa formação é em palhaço, a gente trabalhava e trabalha também como palhaço. E eles perguntaram se a gente podia montar um roteiro e apresentar a história daquele prédio de uma maneira meio brincante. Então foi em 2009, a primeira vez que a gente caiu profissionalmente nesse universo. Que legal, bacana. Desde quando você faz essa apresentação incrível? Porque vocês estão de parabéns, cara. Como podemos ver, as criançadas ficaram impressionadas. Essa desses viajantes eu acho que é desde 2011 ou 2011, 2012,
que foi quando a gente começou a contar mais histórias folclóricas do Brasil e de outros países também, mas principalmente do Brasil. Então, como a gente conta histórias do folclore de diferentes estados, a gente fez um projeto que chama Esses Viajantes, como se tivéssemos viajado, e de fato a gente viajou para alguns lugares, e aí pegou essas histórias e fez essa apresentação. Você gostaria de falar alguma coisa? Uma também. Eu gostaria de falar que vocês são lindos, hein? Oh, são fofos. É isso, gente. A gente conta histórias, ama contar histórias, não só do folclore, mas histórias também autorais, né? Porque a gente está numa feira de livro, né? É legal falar que tem muitas histórias de autores que a gente adora contar, como a Eva Furnari, Ricardo Azevedo. E é isso. E vocês são lindos. Bom, qual o tipo de literatura preferido de vocês? Tipo de literatura? Tipo de literatura preferido? Diga. Eu gosto de aventuras, cara. Nossa, eu amo aventura. Romance também leio um pouco, mas eu curto aventura. E o senhor? A gente gosta também de muitas histórias clássicas voltadas para a infância, que hoje em dia a gente acha que é para a infância, mas nem sempre foi para a infância. Por exemplo, tem um livro de cabeceira nosso que chama As Aventuras do Barão de Munchausen, que é de um autor chamado Rudolf Erich Raspe. Então, eu gosto muito desse livro porque o personagem principal é um contador de histórias. E é um livro que no início não era para crianças, era um livro para todo mundo. E hoje em dia as pessoas colocaram ele nesse universo da literatura infantil, mas é legal a gente saber que tudo que é voltado para o público infantil é legal para todo mundo, é para todas as idades. Que legal, bacana. Vocês acreditam que a cantação de histórias pode ajudar na formação de inovar leitores? E como? Manda ver aí. Se a contação de histórias pode ajudar leitores, novos leitores. Sim, eu acho que todo mundo é contador de história, não é só a gente, né? A gente assumiu isso também como uma profissão, mas a gente escuta histórias dos avós, dos pais, dos amigos, e isso faz com que aguce a nossa imaginação. Então, já é um caminho para a gente também procurar no livro, né? Ali na escrita, também esse incentivo à imaginação, né? Ampliar a nossa imaginação. Legal, bacana. Bom, última pergunta. E vocês, pode deixar algum contato para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês? Claro. A gente tem uma página no Facebook que é Arte Negos, né? Como tá aqui, deixa eu ver. Capta aqui o negócio. Arte Negos, aí tem o Instagram também, tem um site. E nesse site a gente fala sobre alguns projetos nossos, é artenegos.com.br, e tem um canal no YouTube em que a gente conta algumas histórias. No momento são poucas histórias, mas a gente gosta muito de conversar sobre isso com as pessoas. Então, eventualmente as pessoas nos procuram perguntando sobre alguma história que a gente contou, se dá para encontrar em algum livro. A gente gosta muito de falar sobre esse assunto com as pessoas. Então a gente tem esses canais de comunicação. Ok, então muito obrigado pela presença de vocês dois, e brigadão mesmo, viu? Estou aqui com o James Burke, que é um dos professores da Microsoft, que trabalha aqui dentro e lá fora da Microsoft. Bom, o que o senhor está fazendo aqui na Bienal do Livro? Currently, I am a teacher in Bellevue, Washington. I teach engineering, and my goals are bringing engineering and technology skills to all the children around the world, and working with people to understand how technology can be integrated into a traditional school that normally doesn't have technology. Bom, o meu tá funcionando? Tá. Então, o James, ele é professor de engenharia nos Estados Unidos, e aí pela Microsoft ele está aqui hoje para mostrar para as pessoas da Feira do Livro, para as pessoas que conhecem aí o stand Hacking STEM, né, da Microsoft, a entender que a tecnologia pode ser aplicada na escola tradicional e que a interdisciplinaridade entre as ciências também pode ser aplicada na escola tradicional. Ok, então. O que você acredita que é necessário para a tecnologia alcançar os locais distantes? That can be aid to the technology being broadcasting the inter-country of Brazil and of the United States. Say it again. So, what the challenge? The challenge. Well, many of the challenges, I think, you're going to have the same challenges that we have in America.
The challenges of that being technology requires money, and money needs to be equally distributed so that kids from all over Brazil, and the same way we have in America, we need to make sure that all students have access to technology. And the biggest obstacle, though, is the money and the funding of the schools. And what we need to do is to make sure that we can make education accessible. And what we've done at Microsoft in order to encourage students, especially girls, to get interested in engineering and technology is to create a low-cost solution to bringing 21st century skills to students. Bom, então o James disse que um dos grandes desafios aí para se chegar com a tecnologia em todos os espaços, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ele acha que é o mesmo, que é a questão do dinheiro, o quanto se divide aí igualmente esse dinheiro e o quanto se traz de fundos para que se desenvolva a tecnologia em espaços mais distantes, em locais que hoje a gente tem desprovido, aí pensando no Brasil, a gente tem muitos espaços, e aí dentro da Microsoft o grande trabalho é que encoraje os alunos, né, que estão hoje na escola, e principalmente as garotas, a desenvolver as habilidades do século XXI, que estão aí permeadas pela engenharia, pela ciência, pela tecnologia, pela matemática, com soluções de baixo custo. Então, para além de ter mais dinheiro, se você consegue desenvolver aplicativos ou consegue desenvolver produtos de baixo custo, você consegue ajudar também nessa diminuição das distinções. Bom, você acha que a tecnologia prejudica a educação de qual forma? De alguma forma? So what that technology can make as distractions in the education? Yes, technology can be a major distraction in education. I see it with my students in the classroom. I'll be wanting them to learn programming, and the next thing I know, they're playing games on the computer. They're texting their friends and social networking. So what I have done is I've tried to integrate games and social networking into my curriculum. So a word to the teachers out there that are nervous about bringing technology into the classrooms is you need to learn to integrate what the students like and turn that into an educational experience. Então, ele disse que a tecnologia lá, na verdade, dentro da escola, ela tem esse potencial de distração muito grande, né? Os alunos, eles têm um desenvolvimento dentro das redes sociais, dos jogos, muito maior do que dentro da própria escola, do desenvolvimento dos conteúdos, e aí uma missão que ele tem enquanto professor é tentar trabalhar com essas questões que os alunos gostam para usar os conceitos dele. Então, introduzir o jogo dentro da sala de aula, introduzir essa relação da rede social dentro da sala de aula, são coisas que ajudam aí a diminuir um pouco essa distração que a tecnologia pode trazer para a educação. And I'd also like to say a key element to this is to not be afraid to let the kids play when they're learning. Education can be fun, and you need to make it fun for the students. And if you make education fun, then you don't have that distraction. The kids will want to be engaged in your curriculum. And that's what I try to do in my classroom, and what I try to do with my students is to bring a sense of wonderment into the classroom so that the students want to participate. Então, uma coisa que ele diz ser um elemento chave aí para dentro da educação é não ter medo de deixar as crianças jogar, não ter medo de deixar a educação ser mais divertida do que é. Quando você deixa a criança jogar, quando você envolve essas questões que as crianças gostam dentro da sala, elas ficam naturalmente engajadas, e aí você consegue trabalhar com o seu currículo, aquilo que você está elaborando para desenvolver conceitualmente com os alunos, por meio desses jogos e por meio desse movimento mais divertido que a criança consegue trazer. Para finalizar, qual é o seu estilo de literatura e se você acredita que a literatura combina com a tecnologia? So, to Nice. What is your favorite or lectures to the United States or in the world? And if you had, what is the way to match the traditional writing and technology?
Well, one of the things that I recommend with all my students is that they engage in what we call the old school way of doing things. An engineer needs to be a designer, and a designer needs to understand people. And the best way to understand human beings is to read literature. And so I encourage all of my students to just read all kinds of books, whether that be for pleasure or whether that be for some type of training. You need to be able to understand human beings in order to incorporate technology. The corporations and the businesses of tomorrow, they need 21st century skills, but you also need 19th century and 18th century understanding of humanity in order to bring that together. And so you need a good understanding or a good balance of the old and the new. One eye on the past, one eye on the future. Oh, my favorite literature, I would say science fiction. I love books about science and engineering and how it can be used in the future. Então, James disse que ele, dentro das aulas de engenharia dele, trabalha muito com a necessidade dos alunos trabalharem enquanto designers, e para você ser um designer, você tem que ter o lado humano, tem que entender o lado humano. E para isso, ele sempre pede para que os alunos leiam as literaturas do século XVIII, do século XIX, porque, como ele disse, você sempre tem que ter o entendimento dos séculos passados e o foco no século presente e no século futuro. É esse movimento que, principalmente dentro do desenvolvimento dessas habilidades do século XXI, você vai conseguir mais sólido. E a literatura favorita dele é ficção científica, é o que ele mais gosta, engenharia, ficção científica são os livros que ele mais gosta de ler. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, principalmente do senhor, que foi uma grande honra estar entrevistando vocês. E é isso, galera. Até a próxima. BN Imprensa Jovem, na Bienal do Livro 2018. Well, thank you very much. I'm very happy to be here, and I look forward to coming back and helping any teacher in Brazil that would like to learn how to incorporate technology in a traditional classroom. I understand the pressures of bringing children into the future, and I'm here. Então, ele agradece e espera voltar em breve para o Brasil e ajudar os professores que ele conseguir, principalmente aqui, a incorporar a escola tradicional e essa tecnologia nova dentro das salas de aula. Ele sabe que a pressão é grande e que esse movimento, às vezes, não é fácil, mas ele está aí para ajudar. Beleza, aqui quem fala é o repórter Guilherme, sou do Dr. João Augusto Breves, e hoje estou aqui com a Vera Lúcida de Oliveira e com a Maria Helena. Para quem não conhece ela é a coordenadora pedagógica da região de São Miguel Paulista. Também ela é responsável pela criação do nosso projeto BN Imprensa Jovem, que acontece até hoje na nossa escola. Bom, eu gostaria um pouco que vocês falassem um pouco sobre a criação do seu livro, que é Coordenador Pedagógico. Oi, bom dia. O nosso livro, Coordenação Pedagógica, Coordenador Pedagógico, Subsídios para Atuação na Realidade Escolar. Então, esse é um pequeno trabalho de um grupo de professores, coordenadores, em sua maioria, coordenadores e diretores das escolas municipais. Dentro do grupo, a gente tem uma coordenadora que ela é de Guarulhos, e hoje ela está atuando na direção. O que nos levou, né, a escrever, falar um pouquinho desse trabalho? Então, para nós é muito importante quando a gente consegue registrar o nosso trabalho. Então, assim, na prefeitura, nas escolas da prefeitura, a gente faz um trabalho com os alunos, com vários projetos, assim como esse, que você acabou de citar, né? Já trabalhei na escola de vocês, trabalhei um tempo grande lá como professora, e iniciei esse projeto que vocês estão agora. E desde lá eu venho fazendo registros da minha prática, para poder dividir com os meus colegas como que a gente está pensando a educação, o que a gente pode melhorar na educação. Então, quando a gente não registra,
as nossas experiências, elas vão passando por nós, e a gente não consegue exatamente trocar essas ideias com os nossos parceiros, né, com os nossos professores, com os nossos coordenadores, diretores, as pessoas que trabalham na educação. Quando a gente resolveu escrever em grupos, né, então nós criamos grupos de professores, temos outros trabalhos, se eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, a gente criou uma coleção, e essa coleção, ela tem 6 volumes, e ela está aberta para escritores que são professores. O que acontece? Professor, ele precisa registrar o trabalho dele. Quanto mais ele registra, mais ele consegue refletir sobre a prática e oferecer realmente uma educação de qualidade, que é o que a gente tem pensado. O livro nasceu de uma discussão de um grupo. Esse grupo veio aprimorando essas conversas, e nestas conversas, a gente optou por cada uma, dentro de alguns temas, dividimos ele em partes, né, para discutir as várias dimensões que tem na coordenação pedagógica, e cada grupo acabou escrevendo sobre determinada área da educação. Nele, a gente fala, inclusive, do pedagogo no terceiro setor, citamos algumas coisas referentes à escola particular também, mas o nosso grande foco nesse livro é a educação pública. Eu vou pedir que Eliana aí fale um pouquinho também sobre esse trabalho. Bom dia. Na realidade, esse livro, esse projeto, ele veio mesmo para atender não somente o coordenador, mas os professores também, porque tem algumas dicas, anseios, né, que quem trabalha numa unidade escolar sabe que tem bastante anseios, expectativas. Não é um livro com receitas pronta, mas assim, é um livro gostoso de ler, porque são experiências, né, que cada uma de nós passamos, quais são as nossas expectativas em relação à educação, e a questão de uma pensar sendo um fio condutor. Então, uma pensa, né, e aí a gente vai discutindo e percebe que a gente tem algumas angústias, alguns anseios que se deparam, são iguais, e não muda, independente da unidade onde nós trabalhamos, né, nós temos as mesmas problemáticas, né, e a gente tenta pensar juntas. É isso. Muito obrigado. Qual foi a motivação de vocês para criar esse livro? Então, como a Eliana colocou, né, a questão do receita pronta. A gente não pode ter uma receita pronta. E aí, quando a gente coloca para um outro colega da gente uma experiência que a gente teve em sala de aula na escola e que ela deu certo, por que não dividir isto? E por que não pensar juntos sobre isto? A gente fala muito da educação de qualidade, mas o que é qualidade na educação? Essa é uma pergunta que a gente se faz direto. Então, hoje nós estamos trabalhando dentro da perspectiva da educação inclusiva, mas a gente só faz um trabalho dentro da perspectiva da educação inclusiva porque não fazemos um trabalho inclusivo todo o tempo. Então, a gente precisa discutir essas práticas, aprimorar essas práticas, para que realmente a gente consiga chegar na sala de aula e ter uma educação de qualidade. O que nós vamos ensinar? Do que nós estamos falando? Até que ponto a gente está escutando o que o nosso aluno pede? Até que ponto a gente está escutando o que aquela comunidade que a gente trabalha precisa? Então, tudo isso vem em loco nesse livro. A gente, pensando nas várias dimensões, então a gente começa a ter uma conversa do grupo, mas assim, uma delas aqui que a gente acabou pensando, achou importante de falar, é sobre o projeto político-pedagógico. Poxa, uma escola que não pensa seu projeto político-pedagógico e que não estrutura a escola com a base do projeto político-pedagógico, ela começa a ter uma fragilidade nas ações, e elas não se concretizam. Por que hoje, né, vocês, depois de tanto tempo, continuam com um projeto maravilhoso? Porque houve uma estrutura, ele está lá no PPP de vocês, ele é previsto, né, no PPP da escola. E aí a gente precisa discutir isso aqui,
Porque como que a gente aprende a trabalhar? Em geral, quando a gente termina lá a universidade, a gente não vem pronto, e a gente nunca está pronto. Todo tempo, a gente é um ser inacabado, todo tempo a gente está se construindo. E como que a gente se constrói? Nas vivências do dia a dia, os contatos que a gente faz, as conversas que a gente faz, e são essas informações e o convívio escolar, as várias experiências, por isso a importância de ter um grupo tão diversificado na escola de conhecimentos, para que a gente consiga realmente fazer uma educação com qualidade. E a gente precisa falar do que se está fazendo, né? Porque senão nunca ninguém vai saber o que a gente está fazendo, e não pode também falar, olha, se você mudasse esse pontinho aqui, ia ser legal. De repente, é até um atrevimento. Eu vejo assim, eu chamo o nosso trabalho de ensaio. Por que ensaio? Porque a gente está ensaiando mesmo. A gente está ensaiando todo o tempo como ser um bom profissional, como a gente pode melhorar enquanto profissional, entendeu? Bom, eu quero agradecer muito pela presença de vocês dois, vocês duas. Só para finalizar mesmo, qual é o estilo de livro que vocês duas gostam? Olha, eu gosto muito de livros didáticos, né? Até por conta, sim, da minha profissão. Mas, assim, em casa, como hobby, eu gosto muito de livros de aventura e romance. Eu sou contadora de histórias, então o meu forte são os contos de fadas, os contos clássicos, os contos tradicionais, os contos de terror, sabe? Então, assim, eu adoro toda essa literatura, gosto muito do que está surgindo enquanto releitura, enquanto invenções novas, né? E, além disso, uma pitadinha de realidade também. Eu adoro contos que falam de situações que foram vividas, para a gente poder refletir um pouco mais. Foi uma honra, de verdade, estar entrevistando vocês duas, mas a gente tem que finalizar. Galera, obrigada. Muito obrigado. Desculpa. Eu também quero agradecer. Para mim, a honra é eu ser entrevistada por vocês. Uma escola que eu trabalhei, uma escola que eu amo de paixão. Quero mandar um beijo para todo mundo, tá? E, assim, sempre que precisar, estamos à disposição. Galera, é isso. Espero...